Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. A palavra que eu vou falar hoje, que Deus ministrou meu coração e tem ministrado esses dias, é sobre o amor dele. Eu intitulei essa mensagem como o completo amor de Deus. E como a gente leu João e esse mês a gente teve, esse desafio de ler João, eu não poderia falar de amor de Deus sem citar João. E eu queria que vocês abrissem João 3, 16 ao 20. João 3, 16. A partir do 16. Que diz assim: Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Até aqui. Quando eu estava pensando nessa questão do amor de Deus, eu lembrei que essa palavra foi a primeira palavra que eu ministrei na minha vida, assim, sobre o amor de Deus. Não sei se Choit está aí na live, não sei se a Flor está, mas eu acho que se eles estiverem, eles vão lembrar que eu só pregava sobre o amor de Deus. Porque foi algo que realmente transformou minha vida. E eu queria falar sobre essa questão de amor de Deus, e talvez não seja nenhuma novidade para você. Talvez você pense que já saiba tudo sobre o amor dele, que já conheça o amor dele. Mas eu tenho certeza que Deus ele pode te lembrar de coisas, talvez que você não esteja lembrando e não esteja desfrutando desse amor. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês o que significa o amor de Deus para vocês? Desde quando vocês se converteram e desde quando vocês começaram a experimentar esse amor, o que mudou na vida de vocês? Será que vocês conseguem lembrar nitidamente quando vocês começaram a mudar, quando seus atos começaram a mudar, quando seu coração começou a mudar? O que você percebeu de mudança na sua vida quando esse amor começou a fazer parte da sua vida? Então, quero te contar uma história. Vou te contar a sua história, na verdade, segundo a psicologia, né? Quando a gente está lá no ventre da nossa mãe, estava lá no ventre da sua mãe, sendo gerado, você estava sendo nutrido, você não estava tendo nenhum contato com luz, você não estava sendo incomodado, você estava sendo alimentado, não precisava nem ir no banheiro, você estava ali, tranquila, sua mãe fazia tudo por você, e você estava num estado de plenitude no ventre da sua mãe. Quando você nasce, você tenta, de alguma forma, buscar esse estado de plenitude que você tinha dentro do ventre da sua mãe. E aí, o que você faz? Recém-nascido, você chora. E aí, a sua mãe te dá o leite e você sente, de alguma forma, que essa plenitude voltou e para de chorar. Você começa a crescer, você, criança, e você começa a entender que você quer ter a aprovação dos seus pais, você quer ter a aprovação dos seus professores, você começa a se entender como ser humano. Talvez você pode até estar se enxergando quando você era criança, quando alguma professora que você gostava te chamava atenção, e você ficava triste por aquilo, porque você não queria decepcioná-la. Então você começa a querer essa aprovação das pessoas, dos seus pais, dos seus professores, você começa a descobrir o mundo. E aí você chega na adolescência, você está querendo, agora você não quer mais aquela aprovação, agora você quer a aprovação de todo mundo, você quer se encaixar, você quer se sentir aceito. Depois da adolescência, você chega numa fase que é da sua carreira, jovem, você quer saber o que você vai fazer, o que você vai estudar, onde você vai trabalhar. Ok, depois que você conseguir isso, você vai querer alguém para casar, você vai querer casar com alguém. E aí, depois que você encontrar esse alguém, depois que você casar, você vai achar que isso isso que era a plenitude da minha vida. Aí você casa, aí as pessoas vão começar a te cobrar filhos. E você vai pensar, eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. E você então começa a pensar nos filhos. E aí passa um certo tempo, você
consegue os filhos. E aí vai passar mais um tempo, você vai ver que os filhos não te deram aquela plenitude e você vai querer o quê? Achar satisfação nos seus filhos. Então, tudo que seus filhos fizerem vai te dar satisfação. Se seus filhos forem bem-sucedidos, vai te dar satisfação. Você quer ver eles bem. Então, tudo que acontecer de bom com seus filhos, isso é a felicidade para você. E aí o que acontece? Seus filhos vão crescer, seus filhos vão estudar, ter uma carreira, e você vai torcer por isso. E a sua plenitude vai ser quando seus filhos finalmente conseguir passar numa faculdade, ou então conseguir casar. Ok, quando seus filhos se casarem, você vai querer netos. A sua plenitude vai ser querer seus netos. E você vai ficar pensando, nossa, quando eu tiver meus netos, agora que eu estou aqui sozinho, quando eu tiver meus netos, eu vou ser totalmente feliz. E aí, chegam os netos. E aí você fala, nossa, agora que eu tenho meus netos, eu preciso aposentar. Porque quando eu aposentar, eu vou ficar totalmente feliz, eu vou ficar totalmente pleno. Logo, lembrando, tentando voltar àquele estado de plenitude que a gente teve lá no início, no ventre da nossa mãe. E aí você aposenta. Quando você aposenta, o que acontece? Vem algumas doenças, que é normal na velhice, né? Ou você fica com uma diabetes, ou então você tem alguma coisa nos ossos, e começa a ter aquelas coisas que você tem que lutar contra, e que você já não tem mais tanto fôlego, você já não tem mais tanto ânimo. E aí você percebe no final da vida que tudo que você tentou achar, se achar completo, quando você pensava assim, quando eu chegar em tal lugar, eu vou me sentir totalmente bem, eu vou me sentir totalmente feliz, era em vão. Só que aí a gente vai estar no final da nossa vida. E aí já não vai ter valido uma vida inteira tentando ser completo em coisas que não completam a gente. Então, esse ciclo que eu falei é para a gente começar a lembrar de 3 coisas sobre o amor de Deus. A primeira coisa que eu queria falar é que o amor de Deus, ele nos tira da posição de indigno. Nós jovens, e principalmente nesse período de pandemia, eu acho que nós, com certeza, visualizamos várias fraquezas, várias coisas que nós estávamos, digamos, não visualizando quando estava tudo normal. Talvez alguém descobriu uma ansiedade, ou então alguém realmente percebeu algum problema grave, um pecado que você, tipo assim, se entregou nessa pandemia. Então, quando a gente lembra do amor de Deus, quando a gente lê aquele versículo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus, naquele momento, Ele estava tirando da gente aquela sensação de indigno que a gente sente às vezes. Quando a gente ou peca, ou então percebe que não consegue sair de algum erro, ou então não consegue mudar alguma atitude, aí você se sente indigno. Quem nunca se sentiu indigno de pensar assim, gente, eu não sou digno do amor de Deus, eu não sou digno de falar de Deus, porque olha só para mim. E aí a gente lembra de que Deus ele provou o seu amor por nós quando a gente ainda era pecador. Então Ele sabia. Por que Jesus ele teve que vir morrer? Porque Ele sabia que a gente não ia conseguir sozinho. Ele sabia que a gente não ia conseguir pagar por essa dívida de pecado que a gente tinha. Então, Jesus ele se entrega por nós para tirar da gente essa indignação, essa posição de indigno que às vezes a gente sente. O segundo ponto que a gente tem que lembrar sobre o amor de Deus é que Ele é detalhista. Se a gente for lembrar de João, e a série de pregações que teve, a gente viu que João conta claramente toda a história, basicamente, de Jesus. Ele fala sobre a questão da ceia, quando Jesus ele ensina sobre amor, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele sabia que Judas ia trair, mesmo assim, ele está ali naquele ato de amor, lavando os pés dos discípulos. Depois, tem a parte da crucificação, que Jesus ele morre. E depois tem a parte da ressurreição, que ele aparece para Maria Madalena, fala que ele ressuscitou. E outra, ele fala, ele nos promete o Espírito Santo, ele fala que vai nos deixar acompanhado aqui. Ele ainda promete
que Ele está preparando o lugar para nós. Então, olha só como o amor de Deus, ele é totalmente detalhista, porque Jesus, ele poderia ter vindo aqui, morrido por nós, né, quitado essa dívida nossa e deixado a gente sozinho aqui. Deixado a gente para a gente se virar nesse mundo. Mas não, ele falou assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E outra, eu estou preparando um lugar para que quando for a hora, vocês estejam comigo. Então, olha como Deus, ele é totalmente detalhista de pensar em cada detalhe para nos aproximar dele. Às vezes eu vejo muitas pessoas comparando o amor de Deus com alguma coisa da terra. Seja com o amor de mãe com filho, seja o amor de marido e mulher, enfim. Eu não concordo, particularmente. Não concordo porque hoje a gente vê que o amor esfriou. Muitos pais que matam filhos, muitos filhos que matam pais. Se você for comparar, talvez, o amor de uma mulher com um homem, se eu te perguntar, se você está casado com a pessoa te trai, será mesmo que você vai continuar com essa pessoa? Aí você pode falar assim, mas na Bíblia está falando que se trair eu posso separar. É aí que a gente já vê falhas. Porque quando o nosso amor é falho. O nosso amor depende do que o outro faz pra gente. Se o outro me trair, se na Bíblia fala que eu posso separar, então eu vou separar. Então a gente começa a arranjar desculpas para a gente não desenvolver, para a gente não... a gente nunca vai conseguir chegar nesse ápice de amor que Deus tem por nós. Então, quando ele fala que ele está sendo detalhista, que ele pensa em tudo, que ele pagou a nossa dívida, que ele deixou o Espírito Santo, que ele está preparando um lugar para nós, ele está querendo nos dar a total confiança, ele está querendo nos dar a total segurança de que a gente não precisa se preocupar com amanhã. Não precisa, a gente não precisa se preocupar com isso. E como é difícil não se preocupar. Como é difícil a gente não pensar sobre o que vai acontecer no que vem, o que vai acontecer com tal sonho, com tal projeto. E Deus, ele basicamente, ele cuidou de todos os detalhes para que a gente pudesse confiar totalmente no amor dele. Terceiro ponto que eu queria falar é que o amor dele, o amor de Deus, ele quer nos completar. Lembra lá daquele ciclo que eu falei, que quando você está no ventre, aí você vai crescendo, e você vai querendo coisas, e vai correndo atrás de coisas, pensando que isso vai te dar uma felicidade, uma plenitude, que isso vai te dar a sensação de você estar completamente completo, bem redundante, completamente completo, só que aí alguma coisa dá errado, alguém te trai, uma pandemia chega, e aí isso impede a gente de se sentir completo, de alguma forma. Então Tamir, você está falando que não é para me sonhar, é para mim ser uma pessoa, não querer casar, não querer ter um emprego bom, não querer ter filhos, não querer ter netos, não. O que eu estou querendo te dizer é que você tem que sonhar, você tem que ser um sonhador, mas um sonhador que sonha, mas que você já esteja completo pelo amor de Deus. Não adianta nada você querer as coisas, querer várias coisas que tem aqui nessa terra, que são para você. Jesus, ele prometeu uma vida abundante para a gente, mas você não está completo em Deus. Enquanto você não estiver completo em Deus, você não consegue se completar em nada. Nada vai conseguir te trazer felicidade, nada vai te conseguir trazer plenitude, porque só existe um jeito da gente encontrar essa plenitude, e é nesse amor de Deus. Então, a gente começa a ansiar por tantas coisas desse ciclo da vida que a gente tem, que a gente começa a esquecer de quem Deus é. Começa a esquecer do que esse amor ele pode proporcionar para a gente. E eu pensei em até citar uma música hoje, e eu pensei em citar uma música da Luma, que fala, o nome dela é Teu Amor por Mim. Só que, enquanto eu preparava essa palavra, eu deixei rolando algumas músicas, e eu encontrei essa música, que é da Amanda Rodrigues, e o nome da música chama Distrações. E eu fiquei refletindo muito na letra dessa canção, porque às vezes a gente fala tanto que a gente está com Deus, a gente fala tanto que quer Deus, que anseia por Deus, mas quando a gente vai ver mesmo onde está o nosso coração está bem longe de Deus. Nosso coração está bem longe do plano real que Deus tem para a nossa vida.
de realmente confiar no amor dele, confiar que ele tá preparando algo melhor para nós, não se desesperar quando algo acontecer aqui na Terra. E aí, eu queria ler para vocês ler a letra dessa música, que fala assim: quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei bem. Onde está o meu coração? Onde o meu coração está? Se com você ou em qualquer outra coisa. Para onde mais eu posso ir? Eu preciso admitir. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração tão dividido assim? Estou cansada de lutar. Eu preciso me entregar. Você não espera nada além que tudo de mim. Quantas vezes eu te busco e não é de todo o coração. E mesmo assim, ainda me pergunto, por que não responde a minha oração? Por que eu insisto tanto em buscar? Por que eu insisto tanto em buscar o que só vou encontrar em ti? Ou em qualquer outra coisa? Mas agora eu vim me humilhar. Preciso tanto de mudança. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração tão dividido assim? E essa música me fez pensar muito nessa questão de nosso coração estar dividido. Ela fala, na parte que ela fala que Deus ele não espera nada além que tudo de mim. Então, como eu falei, não é simplesmente você parar de sonhar, não é você não ansiar por coisas boas, não é você querer que você tenha uma família legal, que você tenha um emprego legal, que você realize seus sonhos, não. Mas a gente tem que começar a ver que essa pandemia, essa situação veio para mostrar para a gente o que estava completando a gente. O que será que estava motivando a gente? Porque a gente, sem todas essas coisas, o que sobra de você? Se você não conseguir realizar nada mais, se você não conseguir aquele emprego que você tanto quer, o que vai sobrar? Será que vai sobrar gratidão a Deus? Será que vai sobrar gratidão a todo esse sacrifício que Jesus fez? Será que ainda vai sobrar amor por Deus? Ou a gente está orando para Ele, só pedindo, mas a gente não está passando esse tempo com Ele, a gente não está querendo conhecer o coração dEle, a gente não tá querendo conhecer de verdade a Deus. Eu queria muito que você pensasse, sabe, como os seus sonhos eles têm se conduzido nessa terra. Como eu disse, a minha intenção não é que você pare de sonhar, não é que você pare de ansiar por coisas que você sabe que Deus tem essa promessa para você, mas que você comece a perceber esse amor para que Ele possa te transformar. Às vezes a gente tem sido cristãos que estamos na casa de Deus e a gente não permite que o amor de Deus ele venha nos transformar. A gente acha que a gente pode continuar da mesma forma e que esse amor ele é passivo e ele vai deixar a gente continuar errando e fazendo tudo. Por mais que ele nos tire da posição de indigno, por mais que o amor de Deus ele nos leve à posição de filhos, ele espera a nossa entrega. Então, ele se agrada da nossa entrega. Então Deus vai me obrigar a me entregar porque... Não, Ele não vai te obrigar a nada. Se você não quiser se entregar, se você quiser continuar no pecado o resto da sua vida, você vai continuar. Só que você não vai receber as promessas que Ele tem para você, que é de morar com Ele num lugar onde não vai existir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento dos quais a gente tem passado hoje. Eu sei que é difícil, a gente está num momento onde a gente tende a olhar muito para o que está acontecendo e se desesperar. Só que Jesus ele nos garantiu que Ele estava preparando esse lugar para nós. O amor de Deus jamais ia permitir que a gente ficasse longe dEle. Deus ele nos quer perto, Ele não quer a gente longe, Ele não quer que a gente não compartilhe com Ele a nossa vida. Ele quer ficar perto, sabe? Então que a gente possa sempre lembrar como a gente pode se achegar mais a Deus e como esse amor ele pode voltar a nos completar. Eu costumo dizer que o amor de Deus ele é o suficiente. Não importa o que eu quero, o amor de Deus é o suficiente para mim.
Falo isso porque recentemente eu queria muito uma coisa, eu queria muito passar numa coisa. E assim que eu passei, eu falei assim, nossa, agora eu preciso de outra coisa, porque isso já não é mais o suficiente. E aí eu percebi que eu estou nesse ciclo de sempre estar querendo mais e mais, porque nada vai me completar se eu já não estiver completa no amor de Deus. Então eu queria que você refletisse nessas questões de se permitir hoje. Como eu disse, talvez isso não é novidade para você, talvez você já cansou de ouvir palavras sobre o amor de Deus, mas talvez hoje Deus ele queira completar em você algo que talvez há muito tempo não estava completo. Algo que há muito tempo aí talvez esteja vazio, e você não entendeu por que está vazio. Você não entendeu por que você não estava sentindo essa tristeza, ou então sentindo essa angústia, ou sentindo que algo estava faltando. Eu queria te dizer que não tem nada faltando. O que estava faltando é você entender que o amor de Deus está disponível para te completar. Que o amor de Deus, ele está o tempo todo pensando nos detalhes. Para que você não precise se preocupar com nada, porque Ele já se preocupou. Ele fez questão de preocupar com cada detalhe da nossa vida. Eu queria que você orasse nesse momento e fechasse seus olhos mesmo e tivesse um momento de refletir sobre como o amor de Deus ele tem preenchido seu coração. Olha, eu queria que vocês olhassem para dentro de vocês mesmos. Que vocês enxergassem dentro do coração de vocês o que talvez está impedindo que esse amor de Deus complete o coração de vocês. Enquanto vocês pensam nisso e estejam de olhos fechados, orando a Deus, pedindo a Deus que mostre a vocês o que está impedindo que esse amor ele complete o coração de vocês, eu queria ler uns versículos. Então, eu queria muito que você, ouvisse esses versículos e que deixasse que eles entrassem no seu coração. Imagine mesmo que você está entrando dentro do seu coração, você está começando a ver as mazelas do seu coração, você está começando a ver o que está faltando, você está começando a ver suas angústias, o que tem te deixado aflito nesse tempo, o que tem impedido que o amor de Deus ele encha o seu coração, encha a casa. Imagina que seu coração é uma casa e que você está entrando nessa casa e que tem muita coisa que precisa ser jogada fora. Porque o amor de Deus ele precisa entrar em um ambiente que esteja limpo, um ambiente que realmente ele possa tomar conta do ambiente. E eu queria que você se imaginasse mesmo agora nesse momento, nessa situação, e pedindo a Jesus para que te ajudasse a permitir que você volte a ser completo nele. Em Romanos 8:1-16 diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se for preciso, repita isso no seu pensamento. Declare dentro do seu coração que não há nenhuma condenação para você. Talvez você tenha se sentindo indigno, você se sente longe do amor de Deus, porque de alguma forma você se sente indigno. Então, profetize isso dentro do seu coração, que para aqueles que estão em Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem completamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse momento, chama o Espírito Santo para entrar no seu coração e te ajudar a receber esse amor de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada com o que o Espírito deseja. Comece a perguntar para o Espírito Santo o que ele tem desejado para a sua vida. O que tem impedido você de alcançar esse estado de plenitude, de se completar no amor de Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Talvez você não tenha tido paz, e eu quero profetizar agora que essa paz de Deus, a única paz que é capaz de dar total paz no nosso coração, ela vai invadir o seu coração. Porque a palavra de Deus é viva. Essa não é a minha palavra, é a palavra de Deus que está entrando no seu coração. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita entre vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse momento, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E se você até hoje teve alguma dúvida sobre a paternidade de Deus na sua vida, eu queria que você clamasse a Deus e chamasse Ele de Abba, Pai. De você falasse com Deus, Deus, eu preciso que o Senhor entre mesmo como Pai, que eu te sinta como Pai, e que eu não te esqueça durante a semana e lembre do Senhor só sexta, sábado e domingo, ou então só no domingo, ou então a cada 15 dias, ou então às vezes quando dá. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai, eu quero que o Senhor seja o meu Abba, eu quero que o seu amor Ele me complete, para que eu não precise me completar com nada daqui. Eu quero que o seu amor, ele seja tudo no meu coração. Eu quero que o seu amor, ele seja a amplitude que eu tenho desejado. Essa plenitude que eu tenho ansiado está no amor de Deus. Então eu queria que agora eu vou orar por vocês. E eu queria muito que vocês refletissem nessa palavra, onde fala que o amor de Deus, ele fez a gente filhos. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Para mim não existe nenhum presente maior do que o Espírito Santo dentro de nós. Não existe, gente, companhia melhor do que o Espírito Santo dentro de nós, nos mostrando por onde ir, por onde caminhar. E eu tenho certeza que essa paz, que esse amor que completa, que esse amor que é a resposta, talvez, de tantas dúvidas que você tem, ela está entrando agora dentro do seu coração para te fazer ver, te fazer enxergar, te fazer considerar que esse amor de Deus ele já está dentro de você porque você é filho. Você não precisa andar segundo a carne mais. Você não precisa andar segundo o que a lei diz. Você tem que andar segundo o Espírito, porque aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que nesse tempo, Pai, a gente tem andado ansioso por tanta coisa. Mas nós profetizamos, Pai, que nós queremos lembrar, Pai, do Teu amor. Nós queremos lembrar que o Teu Espírito, Ele é vívido, Ele está dentro de nós. Ele está nos guiando, Ele nos dá paz. Pai, obrigado por cuidar de todos os detalhes, Senhor. Obrigado, Pai, porque além de pagar, Pai, pelos nossos pecados, o Senhor, Pai, ressuscitou e o Senhor está nos preparando um lugar, Pai. E ainda o Senhor nos deixou acompanhados pelo Espírito Santo. Pai, nós queremos te agradecer porque o seu amor, só o seu amor é capaz de preencher todas as lacunas que estão vazias dentro de nós. Só o seu amor, Pai, é capaz de dar a paz que nós estamos ansiando e que nós estamos procurando. Pai, eu te peço, Pai, que cada pessoa que está ouvindo isso realmente venha, Pai, entender o poder da Tua palavra, o poder do secreto contigo, o poder, Pai, de realmente permitir que o Senhor seja Abba, Pai. Então, Senhor, nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor é um Deus detalhista. O Senhor é o Deus que não poupou o seu único filho por conta de nós. Então, que nós consigamos, Pai, um dia dar tudo de nós também para o Senhor. Que o nosso coração não esteja dividido. Que a gente possa pensar no Senhor em primeiro lugar e que não venha
orar e buscar o Senhor pensando nas coisas que o Senhor pode dar, mas pensando em como o Senhor é bom e como o seu amor ele nos completa. Pai, nós te agradecemos, pois sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada família aqui. Eu te peço por cada família, Pai, que está ouvindo isso agora, por cada pessoa, Pai, que está representando a família agora. Pai, guarde nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, guarde Viçosa, Pai, guarde o Brasil, que o Senhor realmente venha nos dar recursos, Pai, para que a gente consiga vencer, Pai, esse momento difícil e que cada um de nós, Pai, possa estar sensível à sua voz, Pai, se sentindo completamente completos, para que a gente possa levar o teu amor, porque sem se sentir completo, a gente não consegue levar o teu amor, a gente não consegue pregar a tua palavra, a gente não consegue ser guiado pelo Espírito. Então, Senhor, que nesse momento o teu Espírito Santo invada e que ele possa falar muito mais, Pai, do que falou agora, Pai, ao coração de cada um. E que isso possa ser, Pai, uma semente realmente no coração de cada pessoa e que possa germinar e possa dar frutos, Pai, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.